Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Louvado seja o nosso Deus por esta oportunidade que temos de estarmos reunidos na casa do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no primeiro livro dos Reis, em seu capítulo 7. Nós leremos dos versos 13 até o 22. Primeiro livro dos Reis, capítulo 7, dos versos 13 ao 22. Amém, amados? E enviou o rei Salomão mensageiros e mandou trazer a Hirão de Tiro. Este era filho de uma mulher viúva da tribo de Naftali, e fora seu pai um homem de Tiro que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento e de ciência para fazer tudo em cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra, porque formou 2 colunas de cobre, a altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre a cabeça das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura de outro capitel. As redes eram de obra de rede, as cintas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras ao redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios de pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte, em cima do bojo que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras ao redor estavam sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, chamou seu nome Jaquim. E levantando a coluna esquerda, chamou seu nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios. E assim se acabou a obra das colunas. Amém? Não sou engenheiro, não sou construtor, talvez entre nós não haja também, mas a beleza da palavra de Deus, em seus detalhes e na sua aplicação, é o que nos deixa cada dia mais fascinados por ela, seguros no Senhor e crescendo no conhecimento. Quando nós lemos os livros dos reis, a primeira grande lição é a misericórdia de Deus. Havia uma promessa de restauração da aliança de Deus com a humanidade, quebrada no Éden. Deus escolheu um rapaz que esse iria formar uma tribo, ou dele viria uma tribo, por nome Judá, e fez a promessa a ele, de que da descendência dele viria Jesus Cristo, aquele que restauraria a nossa aliança com Deus.
uma descendência abençoada pela promessa, mas com alguns homens bem arteiros e levados, teimosos, desobedientes, com atitudes que, se olhássemos aos olhos humanos, jamais poderíamos esperar que esta promessa pudesse ser efetivada. Mesmo porque toda a extensão da palavra de Deus nos ensina que não há comunhão da luz com as trevas e que nossa obediência deve ser ao Senhor integral. Mas eu amo também quando nós vimos ao culto e damos liberdade ao Espírito, porque nós não podemos combinar e engessar a atuação dele. O texto devocional lido diz que Jesus veio para os doentes. E quando nós olhamos o Velho Testamento, que tudo nos encaminha para Jesus Cristo, nós vemos a atuação de Deus em levantar homens improváveis, terríveis no comportamento, mas transformar aqueles homens em verdadeiros canais de bênção e trazer de forma bem organizada para que a promessa de Jesus Cristo se cumprisse. Jesus, então, veio de uma linhagem que não era santa, mas ele é santo. O improvável rei agora era Salomão. Basta dizer o nome dele e ter um pouquinho só de conhecimento da história dele, não da sua grande qualidade, que era a sabedoria, que ela também testifica a fidelidade de Deus. Nós sabemos que ele era um dos filhos de Davi, com Betseba, e este relacionamento, um relacionamento reprovado, 100% na conduta. Betseba era uma mulher casada, Davi, o rei, também comprometido. Se envolvem, porque Davi usa até mesmo do seu atributo real para mandar buscar Betseba. Então cometem um adultério. Para tentar limpar a sua barra, Davi pede que coloquem o marido dela numa posição estratégica, numa batalha, para que ele fosse atingido pelo inimigo. Então ele foi assassinado de forma premeditada, e um assassinato planejado, doloso. Depois, quando Deus manda dar um puxão de orelha em Davi através de Natã, ele tenta subestimar a capacidade do Espírito e a comunhão do profeta com Deus na exatidão da mensagem, que veio através de uma parábola, e dá uma sentença para ele mesmo. Mas quando Natã, corajoso, mostra a realidade, muda tudo. Aí nós temos o Salmo 51, dos mais bonitos da palavra de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, e faça algo novo. A misericórdia de Deus se renova no perdão a Davi. E uma das provas cabais é que Deus escolhe o filho deste relacionamento para dar sequência à cadeira real de onde descenderia Jesus Cristo. Mas eu, às vezes, não acredito em improváveis. E, na falta de fé, posso sentenciar, não colocar a fé em prática, causar situações até de ressentimentos e mágoas, porque eu digo, fulano não tem jeito, Beltrano não tem jeito. Ou como pode acontecer alguma coisa na vida dessa pessoa? Também diziam, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, e veio Jesus. E veio Jesus. Aos olhos humanos, para entender a pessoa do nosso Deus, nós precisamos colocar a fé em exercício e dar liberdade ao Espírito de Deus, porque
A lógica do céu é diferente, mas ela é exata, porque ela é perdoadora. Davi quis construir um templo, depois do que Deus fizera por ele e através dele. Ele disse no Salmo 131 e 132 que não conseguia se conformar, que ele estava num excelente palácio, e a arca de Deus, o símbolo da libertação do povo do Egito, o símbolo da presença maciça de Deus entre o povo, habitava em tendas, não tinha um lugar fixo para estar habitando. Então Davi idealizou e Deus iniciaria um processo espiritual extraordinário para aquele povo, renovando a aliança e não mais as falhas que aconteceram nos 300 e poucos anos da época dos juízes, ou até mesmo durante a peregrinação, iria acontecer, porque uma oportunidade ímpar Deus abriria através deste desejo de Davi. Deus, então, através de Davi, não só restaurou a história de Israel, no aspecto de guerra e de conquista e de instituição de uma monarquia, de uma forma administrativa que chegaria ao rei Jesus Cristo, como também através de Davi, ele realizou um grande movimento de restauração, de transformação e de encaminhamento para que o povo tivesse um local para que ele fosse ali adorado. E nós estamos numa casa de oração. E Salomão, quando inaugurou o templo, ele disse: esta casa será chamada casa de oração. E não haveria uma peste ou um problema entre o povo que, trazido a esta casa, e a partir do momento que se ora, confessa, muda de ideia, que Deus não poderia ou não pode restaurar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então eu devo te dizer que hoje também é uma noite de restauração para a nossa vida, porque nós estamos no lugar certo. O melhor dos lugares que tinha para eu estar agora é a casa do Senhor, e Ele me deu e te deu o privilégio de estarmos unidos, reunidos diante dEle para adorá-lo e para ouvirmos uma palavra do céu. Aleluia! Davi quis construir o templo, mas por ter sido um homem sanguinário, o Senhor disse: você não vai construir, mas o seu filho Salomão, o que vai tomar assento ao trono depois de você, esse vai construir. O improvável, o filho do pecado, me perdoe este termo, e sem cometer uma heresia ou uma falha aqui forte teológica, mas olhando para a história dele, o improvável, o que venceu Absalão, Adonias e os outros, que até a aparência física tinha para ser entronizado como rei. Mas Deus não está preocupado com a aparência física. Ele conhece o coração. E Davi era prova disso, porque os seus irmãos tinham mais aparência e talvez habilidades para serem reis, que nem mesmo o pai de Davi, Jessé, acreditou que ele poderia, porque quando Samuel foi ungí-lo, ele não foi convidado para aquele lanche da tarde. Mas quando interpelado por Samuel, Jessé disse: tem mais um aí que cuida das ovelhas, mande chamá-lo. Até mesmo Samuel ficou surpreso e o Senhor disse: você vê por fora, mas eu conheço por dentro. Este é um homem segundo o meu coração, e foi ele que eu escolhi. Eu não sei onde tu estás, e podem as reuniões estarem sendo feitas. Deus vai mandar te buscar onde tu estás, para ser apresentado a quem tem a autoridade de Deus para fazer o que deve ser feito a teu favor. Deus sabe onde tu estás. Então não se permita ficar até doente emocional, porque ninguém está me vendo ou ninguém vai me ver. Deus está te vendo, tem um projeto e vai mandar te buscar. Fica em paz. Aleluia. Mas vamos lá. Salomão, então,
ele herda o trono e a responsabilidade, que eu chamo de privilégio, a responsabilidade de construir uma casa ao Senhor. No seu primeiro grande contato com Deus, todos os grandes personagens bíblicos tiveram a sua própria experiência com Deus. No seu primeiro grande contato, que nós diríamos que foi a experiência, quando o Senhor perguntou para ele o que podia fazer por ele, para ele reinar e fazer de forma agradável aos olhos de Deus o que era designado, ele disse: me dê sabedoria. O coração de Deus ficou surpreendido e o Senhor disse: porque você me pediu sabedoria, antes não houve homem algum tão sábio como você será, e depois de ti também não. E eu vou te abençoar, vou te fazer famoso, rico, honrado, a minha mão estará sobre você e eu vou te ajudar a reinar com sabedoria. Agora chegou então o momento da construção do templo. Sábio, e tão sábio era, que tinha a consciência de que sozinho não poderia fazer nada. Ninguém chega a lugar algum sozinho. Nós sempre teremos pessoas que são verdadeiros instrumentos de Deus para nos ajudar num momento oportuno. Chegou o momento da construção do templo. 20 anos de construção. Deus ensinando também a Salomão a paciência, a perseverança, a insistência e a determinação, o planejamento a longo prazo. Até quando Deus me faz promessa e diz para mim esperar um pouquinho, eu espero 1, 2 dias, ele não cumpre, eu tento criar atalhos. Eu inicio o ano com vários planos e metas. Por não alcançá-los tão rápido como eu queria, e saiba de uma coisa, Deus não chega atrasado de forma nenhuma, e o tempo está nas mãos do Senhor. É o melhor de Deus que está acontecendo conosco hoje. Guerra espiritual, sim, existe, mas prevalece a ordem de Deus. Olha lá, 9:10 de Daniel, prevalece a ordem de Deus. O nosso inimigo pode até tentar colocar algum empecilho, aos seus anjos ele dá ordem, e a nossa bênção chega no dia e na hora que ele determinou. Ninguém atrapalha nada chegar às tuas mãos, não. Só eu ou você que pode atrapalhar, por não ficarmos debaixo da nuvem e da paciência de esperar. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jeová. Glória a Deus. Meu amigo, você está com uma roupa jeans e uma camiseta branca por baixo, sentado aqui, na penúltima fileira de cadeiras. Você pode, por favor, levantar a sua mão? Isso. No nome do Senhor Jeová, eu vou me dirigir a você, sem nenhum tipo de exposição, porque o nosso Deus não tem essa prerrogativa. Deus está fazendo um movimento especial no seu coração esta noite aqui. O movimento especial começa com calma. Eu me dirijo a um moço novo, sofrendo pressões de todos os lados, no meio de uma competitividade em muitos instantes injusta, e que tem a sensação que dá 2 passos para frente e repentinamente 3 passos para trás, não de forma literal, é uma maneira de explicar. Várias e várias barreiras, já emocionalmente machucado, questionando onde Deus está, se Ele está ou não está te enxergando. Procurou se preparar tecnicamente
para a condição profissional e enxerga situações de pessoas que não tiveram o mesmo cuidado que você teve, dar a entender que deslancham, vão para frente. A mão do Senhor primeiro te acalma emocionalmente para você entender, Ele ainda está no comando da história. Depois, a mão do nosso Deus é o seu médico gastroenterologista, porque as tuas funções digestivas e o estômago estão dando gritos aí por conta desta pressão, com tendência a ter até gastrite. Deus está te curando esta noite. E a mão do Senhor manda eu te dizer, Ele te escondeu. Ele te escondeu. O que parece desaforo, injustiça, e todas as outras somatórias mais de sentimentos que nós, humanamente falando, passamos, não passa de uma bela proteção do Senhor. Deus te deixou para um tempo oportuno, e o tempo oportuno chegou. Por dentro do próximo mês, o Senhor te dará um sinal da fidelidade dEle. E o que parece perdido nestes 3 últimos anos de ir e voltar, você vai enxergar que o Senhor vai fazê-lo ganhar de forma quadruplicada este tempo perdido. Eu não disse no sentido financeiro, de forma quadruplicada no desenvolvimento da tua condição profissional, e o nome do nosso Deus vai ser glorificado no negócio. No tempo do próximo mês, no mês de agosto, ainda é junho, no tempo do mês de agosto, Ele te dará um sinal da fidelidade dEle. O sinal é pequeno, mas fica atento, porque do pequeno sinal uma grande porta vai surgir e Deus será louvado na tua história. Amém, meu querido? Chegou a hora de Salomão edificar o templo, era um desafio. Salomão não faz nada sozinho, 20 anos de trabalho, planejamento, estruturação. Aí eu estava dizendo, eu faço os meus planejamentos no início do ano, agora, domingo, já encerra-se o primeiro semestre. Parece que foi ontem, que era 30 de dezembro, mas tudo bem. O tempo está sendo abreviado, porque Jesus está chegando aí, amém por isso. Por isso eu tenho que estar preparado, tu também. Tem que estar preparado. Mas vamos lá. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Irmã, você tinha colocado a mão aqui assim, o pouco que eu enxergo, a sua blusa tem tom de bege, com cabelinho preto. Levante a tua mão aí, minha querida, por favor. Isto. Deixa eu enxergar a sua mão. Para não ficar... Isso. No nome do Senhor também eu vou me dirigir a ti para dizer a você que o médico por excelência chegou aí à tua frente hoje. Tu tens sido um verdadeiro milagre cardiológico. Não tens saúde no coração. Batimentos cardíacos comprometidos, dores fortíssimas no peito e nas costas, mal-estar circulatório, cãibras fortíssimas nas pernas e nas mãos, formigamento, dores fortes de cabeça, sensação de tontura, mas o cardiologista chegou aí para fazer um ajuste no teu coração, e ele diz assim: diga a ela que eu estou fazendo um milagre no coração dela hoje. Aleluia! Ele é quem vai colocar um marca-passo do céu, que não precisa ser trocado temporariamente e que não traz contraindicação de repente parar. Ele está colocando um marca-passo e ele diz assim: tu vais sair daqui vitoriosa, vais desinchar, todos os sintomas citados aqui não surgirão mais, até o teu sono será melhor e o nome dele vai ser exaltado na tua história. Então canta e dá graça. E sabe, grande aqui entre nós é o Senhor Jeová. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence a Ele.
toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados ao nome do Senhor Jeová. Aleluia! Agora onde eu estava? Muito bem, Salomão começa a construir o templo do Senhor. 7 anos de construção. Depois 13 anos para construir o seu palácio. Então ele nos traz uma grande lição de que primeiro as coisas de Deus. E se nós buscarmos realmente primeiro as coisas de Deus, as demais nos são acrescentadas de maneira natural. Salomão inicia o processo de construção do templo. Nós falamos sobre as 2 colunas, nós lemos sobre as 2 colunas que ele colocou à porta do templo, como se fosse 2 grandes enfeites, 2 pilares impressionantes na beleza, no tamanho, 8 metros também, em média, construídos de uma maneira minuciosa, com bronze polido, simbolizando purificação, decorado com redes de correntes e romãs em torno destas colunas aqui, tudo com um cunho espiritual simbólico extraordinário, que chamaria a atenção de quem passasse ou quem visse, ou das outras nações, inclusive, do que era feito ali dentro da casa do Senhor. Ele tem para auxiliá-lo um homem que nós acabamos de ler, que ele manda buscar em Tiro, um artífice especializado em esculpir e lidar com cobre, bronze, instrumentos específicos para detalhar cada um desse material aí. Ele manda buscar Irão, e se nós formos dar uma olhadinha aqui no que é falado sobre Irão, nós vemos que ele era filho de uma irmã da tribo de Naftali, uma viúva da tribo de Naftali, então também tinha sangue israelita. Ele era dotado de um conhecimento extraordinário dentro da sua função, ele era sábio naquilo que faria, tinha entendimento naquilo que faria, e também ele tinha ciência daquilo que ele estava fazendo, do que ele iria manusear. Sabedoria como um grande atributo na sua personalidade, no seu conjunto de características, que faz com que ele procure estudar e ter entendimento naquilo que ele iria fazer, ou na sua habilidade principal. O que eu devo fazer, Deus não vai fazer. Ele vai abrir as portas para eu fazer. Agora, ele não vai fazer. Ele vai me dar condições, me colocar conectado com pessoas que poderão me auxiliar. A sabedoria do alto, o entendimento, um movimento da sabedoria, e a ciência, o conhecimento de causa, naquilo que é como uma habilidade. Este homem era habilidoso em manusear este instrumento. Então fica aqui uma lição. O que eu devo fazer e procurar tecnicamente para me aprimorar, Deus não vai fazer. Ele vai me dar sabedoria, me conectar com pessoas específicas que poderão ser instrumentos na minha vida, no determinado momento, mas eu devo correr a luta.
Não posso ficar esperando, sentado, dormindo na rede, esperando um milagre. Não, a minha parte eu devo fazer. E como servo de Deus, tudo que eu fizer deve ser com excelência, para ser destacado. E a partir do momento que eu sou destacado, o nome do Senhor é exaltado no negócio. É sério isso. 2 colunas, grandes, bonitas, suntuosas, à porta do templo. Salomão pede a Hirão, o artífice, o idealizador, o arquiteto desenha, e sempre lembrando que toda a maquete Deus deu a Davi, e Salomão seguiu rigorosamente. Mais uma lição de obediência. Às vezes nós queremos alterar o que Deus nos disse para fazer, ou que Deus usou alguém para dizer a nós. Nós queremos alterar, colocar vírgula, ponto, onde não deve. Os nossos achismos é um perigo. Do jeito que Deus mostrou a Davi, com as ofertas que o povo deixou, porque Deus deu o privilégio a Davi de recolher estas ofertas. Salomão obedeceu e cumpriu criteriosamente, com capricho, tempo, sem precipitação, usando pessoas com habilidades para cada momento, para cada necessidade, sem precisar se autoafirmar como rei, e seguindo o projeto do Senhor para o povo, sempre colocando o Senhor em primeiro lugar e a preocupação primordial com a importância do local para o povo que viria ali adorar. Tudo que eu fizer, primeiro deve glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Sem fanatismo, sem religiosidade, que aí envolveria regras, que muitas vezes não passam de atitudes externas e comportamento externo, mas por dentro o negócio está todo apodrecido. Agora, quando parte de dentro, tudo é diferente, porque partiu de dentro. Vamos lá, 2 colunas são levantadas à porta do templo, colocadas ali como uma referência. O templo seria considerado como uma das grandes maravilhas do tempo passado. E ele coloca um nome nestas 2 colunas. À direita, ele coloca o nome de Jaquim. À esquerda, ele coloca o nome de Boaz. Jaquim, ele coloca esse nome porque ele diz assim: Deus estabelecerá a sua glória sobre este templo. Boaz, ele coloca o nome porque ele diz assim: na força do Senhor, este local será abençoado e uma referência para a humanidade. A fé, a estabilidade e a força do reino de Deus através de Salomão na construção daquele templo, e além da lembrança ao povo do Senhor, a importância daquele local e também a fidelidade de Deus em tê-los feito chegar até aquele momento. Intercessão de Moisés, porque Deus quis destruí-los no deserto. As outras grandes instabilidades provocadas por eles mesmos, e que Deus levantava juízes para restaurar a sua comunhão. Agora Salomão dizia assim: Jaquim, ele estabelecerá
o seu trono aqui. Boaz, na força do seu nome, do seu poder, nós seremos abençoados neste local. E quem entrasse por aqueles portais já estavam determinados com estas duas grandes conquistas de bênção para a vida também. Aí o que você quer dizer, uai, aí? Paulo não diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus? Humanamente falando, na nossa anatomia humana, nos nossos membros e órgãos, o mais importante não é o coração? Salomão não diz sobre tudo que se deve guardar, guarde bem o teu coração, porque dele se procede as fontes da vida ou as saídas da vida. A boca fala do que o coração estiver cheio. Ou eu estou enganado? Eu posso não conhecê-lo e você não me conhecer. Mas algumas poucas horas de conversa, eu já consigo traçar um pouquinho o seu perfil. Sem psicologia barata aqui. Porque a nossa fala denota quem somos. As atitudes do comportamento, então, às vezes até alguns trejeitos no falar, elas vão dizendo qual é o nosso sentimento naquele momento. Ou eu estou enganado? E aí, olha, vice-versa. A minha fala também vai dizer quem eu sou, qual a minha linha de pensamento, qual o meu conjunto de valores, qual o grau da minha fé. É claro que quem conhece, na verdade, é Deus, mas a psicologia existe. No dia a dia, e olha uma coisa, eu vou te falar. A conquistada pela experiência, olha, ela é impagável. Principalmente quando a experiência é pela idade, né? Quando nós éramos da Antônio Cardoso, eu e a Vasti, o William era novinho. Eu tinha até cabelo. Magrinho. Não cometeremos hoje, com todo respeito a eles, são 30 anos, não 30 dias. Não cometeremos ou não cometeríamos hoje as falhas que talvez pudéssemos ou podemos ter cometido lá. Não seremos enganados tão facilmente como seríamos, porque a vida vai ensinando, nem que seja na base das surras. Nem que seja assim. Então somos templo do Espírito Santo de Deus. E olhando para o coração, ele é a arca, onde a presença do Senhor deve ser maciça. E a arca era uma lembrança de onde o Senhor tinha tirado aquele povo. Uma lembrança de onde o Senhor tirou aquele povo. Do Egito, da escravidão, da masmorra determinada por Faraó, mas com mão forte. O Senhor disse através de Moisés, com mão, anda, canta e dá graça, com mão forte, sem atuação humana possível de ser imaginada, eu resgatei na época, eu vou resgatar o meu povo, Moisés. Vai que eu serei contigo, seja corajoso, enfrenta o Faraó. E o Senhor tirou aquele povo com mão forte do Egito, os fez peregrino 40 anos no deserto, com todas as falhas, porque os que saíram não entraram por estas falhas, mas os que ali no deserto nasceram, entre os que saíram, sou Josué e Caleb, mas os que ali no deserto nasceram, todos herdaram a terra prometida, e os meninos nasciam e cresciam, e a roupa acompanhava o crescimento deles, o sapato não furava, e Deus era glorificado. No deserto não faltava água, não faltava carne da melhor qualidade,
não faltava uma tenda para que pudessem descansar durante a noite, e nem luminosidade alguma para que pudessem ser clareados no caminho. É com este povo que o Senhor tratou e lidou. E agora, ele dizia assim: a porta do templo, duas colunas interessantes, que serão memorial diante do Senhor, para lembrarem da minha fidelidade na história deles. Ele estabelecerá, e Ele é a nossa força, ou na força do Senhor, entre as variantes da tradução, na força do Senhor, nós nos estabeleceremos aqui. A coluna da direita olhava para a da esquerda e dizia: nós estamos estabelecidas aqui na força do Senhor. Eu estabeleço aqui a comunhão de Deus com este povo, porque você me ajuda na força de conduzi-los à adoração. Aí eu estava aplicando a nós. Na porta do coração do templo, onde habita o Espírito de Deus, uma coluna, ele estabelecerá, aí vamos usar, ele estabeleceu uma chamada para a minha vida. Ele transformou este coração de carne, cheio de falhas, rapinas do pecado, num coração, este coração de pedra, num coração de carne, que tem sensibilidade à voz do Espírito. Ele me dá força para eu municiar o meu coração e colocá-lo na retaguarda, protegido de palavras, atitudes, ofertas do mal. Não sobem a minha mente, porque gera no coração e sobe a mente. Não sobe na minha mente nenhum sentimento de vingança, de revolta, de ira, de contenda, de desorganização, de descrença, porque eu estou estabelecido e fortalecido pelo Senhor, e estas portas protegidas por estas colunas não permitem que coisas ruins aconteçam. Mas nós estamos no mundo, irmão, sim, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não sou daqui não, uai. Nós não somos daqui. Enquanto estamos aqui, estabelecidos no Senhor e na força do Senhor, então o meu coração se torna adorador, o meu coração se torna grato, o meu coração é blindado. Cara feia não vai me desanimar. Demora não vai me desanimar, porque o meu coração tem paciência, porque o Senhor me ensinou. No Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele ouviu o meu clamor, se inclinou para mim. E eu testifico quando chega a vitória e digo: muitos virão, verão, temerão e saberão que o Senhor é meu Deus. Eu estou estabelecido no Senhor, e eu posso dizer, como disse o apóstolo Paulo: se eu tiver, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se eu não tiver, posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque Ele me capacita para os bons e para os maus momentos. Nos bons eu também não perco a gratidão, e nos maus eu também agradeço, porque eu sei e tenho certeza, estou em processo de aperfeiçoamento, e tem algo maior que Ele quer fazer por mim, uma experiência nova. Então as colunas estão estabelecidas e fortalecidas pelo Senhor no meu templo, no meu coração, no lugar da habitação suprema e maciça do nosso Deus, que é a nossa arca. Em algum momento, talvez aí a sua coluna, com todo respeito, a forma de abordagem e de não ter me incluído aqui, não é característica minha.
Mas vamos lá, vamos incluir. Em algum momento, as nossas colunas podem ficar meio que baqueadas. Se isto acontece, é porque elas não foram colocadas à profundidade necessária. O Espírito de Deus hoje quer nos ajudar a cavarmos um pouquinho mais para a coluna ficar mais embasada. Porque se elas não foram colocadas à profundidade necessária, elas não vão suportar os ventos e as pressões. E estas colunas, então, apesar de elas tendem a darem aí uma balançada. Os prédios, naturalmente, eles têm lá uma reação da engenharia. Eu fui ministrar em Balneário Camboriú, fui ministrar a palavra. Depois que eu fiz enta, o Senhor fez um movimento e quase toda semana eu viajo, mas glória ao nome do Senhor por isso. Glória ao nome do Senhor por isso. E eu fui ministrar em Balneário Camboriú e um irmão mora naquele prédio altíssimo lá por enquanto, parece que é 89 andares que ele tem, com elevador panorâmico, e ele mora no 27º andar. E ele disse, vamos lá em casa para o senhor conhecer, ver todo o Balneário Camboriú e tomar um café. Eu fui. Eu confesso que eu não sou não gosto muito de altura, não. Todo dia que eu entro na aeronave, eu já peço para não me colocar na janela, porque eu não me sinto muito bem. Aí é uma característica minha. Mas não deixo de ir também. Quando eu entrei naquele elevador panorâmico, comecei a olhar a praia linda, tem um parque lá que eu esqueci o nome, uma roda gigante, uma coisa linda. É uma cidade bonita. Quando passou um pouco, já era por volta de 5h30, 6 horas da tarde, acho que quando passou do 20º andar, parecia que eu estava dentro de uma aeronave no meio das nuvens, não se enxergava nada, porque era um período de inverno, apesar de não estar tão frio naquele dia. Mas era inverno, então as nuvens estavam mais baixas, diríamos assim. Eu estava no 20º andar e eu tinha dificuldade lá da janela do irmão, que eu consegui chegar de longe assim, enxergar lá embaixo, porque as nuvens pareciam que eu estava dentro de uma aeronave. Altíssimo o lugar. E eu fiquei olhando aquilo e dizendo, Deus, na orla da praia. A praia é areia. E este tamanho de edifício aqui, me guarda aqui dentro, Jesus. Enquanto tomávamos café, o irmão disse assim, quando vem algum tempo aí mais intenso, um vento mais intenso, ele dá uma balançada natural, pastor. Eu falei, você percebe? Ele aqui ainda não, mas nos andares aí, para cima, percebe-se um pouquinho mais. Aí eu disse, glória a Deus, que eu não estou hospedado aqui. Eu estava hospedado num parente dele, que ia numa casa térreo. São os ventos da vida, irmão. Que a engenharia do céu nos ajuda. Tem hora que você olha e parece que está mesmo aqui assim, olha. Parece até um problema circulatório espiritual. Jesus, eu não vou resistir. Mas quando nós lembramos que a porta do nosso coração, 2 colunas foram erguidas, Ele é a minha fortaleza e Ele é a minha força. Eu estou estabelecido, eu estou fundado no fundamento da fidelidade da palavra. Ele é a minha força em me proteger. Eu digo, o Senhor é comigo, eu não temo a ventania, não temo a tempestade, porque Ele vai me dar vitória. Eu descanso na fidelidade do Senhor.
Eu descanso na fidelidade do Senhor. Tem hora que parece que as colunas vão ceder. Palavras querem nos fazer ceder. Atitudes, perseguições, injustiças. Aí nós entramos em processo de autocomiseração. Vivemos aquela situação angustiosa. Eu vou dizer alguma coisa para este guri de boné. Eu tenho que te destacar com essa característica, não é nada, não é uma crítica. Eu quero que você levante a mão, por favor. Eu vou dizer algo no nome do Senhor a você. Deus está me mostrando um movimento especial no seu coração. Não é um movimento cardiológico. É um movimento emocional. Eu me dirijo a um menino novo. Que tudo que é possível que você possa conquistar com a ajuda da família, é óbvio, você até conseguiria ou consegue. Mas o Senhor me diz que eu me dirijo a um menino com tendência depressiva, que do nada tem os sentimentos mudados para tristezas, para angústia de uma forma inexplicável. E também você não consegue acreditar em superação destes sentimentos aí. Se diferencia muitas vezes dos outros por manter-se mais reservado, mais calado, e no outro dia falante demais. Então há uma sensação de muita mudança, até no humor. Deus está fazendo um movimento no teu coração esta noite, meu filho. Um movimento de estabilidade. Isto daí é uma forma maligna do adversário tentar te persuadir a desanimar de tudo e de todos. Eu não vou te expor, porque Deus não expõe ninguém. Então é uma maneira maligna. Com esta situação aí, ele conseguiria atingir e desestabilizar tudo em torno de você. Mas o Senhor chegou primeiro do que ele. E Deus está fazendo um movimento emocional na sua história, transformando a sua vida. Você é um milagre. Você vem de um lar improvável. Nada aqui seria imoral. Era para tudo ter dado errado, mas Deus fez tudo dar certo. Você sabe o que é rejeição, porque em algum momento você sentiu-se nesta situação e também já foi uma forma de interferência do mal, mas Deus está quebrando esta história esta noite aqui, operando um grande movimento dentro de você, e o nome do nosso Deus será louvado e glorificado na tua história. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor Jeová. Aleluia! Você está de braço cruzado, irmã, com uma blusa estampada, de óculos? Levante a sua mão, por favor. Aqui, olha. O Espírito do Senhor Jeová ministra dentro do meu coração, porque uma agulha é colocada no teu braço, como se a irmã estivesse no banco de sangue, mas é o banco de sangue do céu, que não precisa nem fazer o teste da marca do teu sangue. É marca que fala? Do tipo sanguíneo da irmã, o banco do céu sabe. Está sendo injetado sangue na irmã esta noite aqui. Aí o Senhor me diz assim, que este sangue é um movimento de cura no teu sangue. A irmã está predisposta a uma anemia, com fraquezas terríveis no físico, com dores inexplicáveis, muitos dias como se houvesse uma sensação de vômito, um mal-estar horrível aqui. As pernas também, às vezes, não querem obedecer,
o comando de andar, dor de cabeça e tontura acentuada. Deus ministra no meu coração. Havia uma queda nas plaquetas da irmã, a imunidade baixa e uma anemia iminente. Mas o céu chegou com cura esta noite. Até mais grosso do que deveria, em alguns espaços do físico o sangue está, e em outros mais ralo do que poderia ser assim, como se fosse uma água quase que rosada, não tem mais cor ali. Isto é o Espírito de Deus que me conduz a falar. Mas a mão de Deus chegou esta noite e ela trouxe equilíbrio ao teu sangue, cura. Ele é o teu hematologista e ele vai ser glorificado porque todos os sintomas citados concluem, acabam e o nome do Senhor é louvado na sua vida. Aleluia. Mas olha lá, como será que estão as minhas colunas esta noite aqui? As minhas colunas espirituais, as colunas do meu lar, as colunas do meu relacionamento na sociedade, as colunas da minha vida em geral, e principalmente, como que estão as colunas da minha fé? Elas estão comprometidas, baqueadas, ou elas foram edificadas de maneira desorganizada, ou muito rasas, sem nenhum tipo de profundidade ou preocupação, porque eu disse no início que ele contratou pessoa com habilidade e que ele fez as colunas com a profundidade necessária para a sustentação. Elas eram somente enfeites à porta do templo. Então, o templo também estava bem edificado, que suportaria trabalhar em conjunto com aquelas colunas. O meu coração também precisa estar bem protegido, para que as colunas estejam bem fincadas ou bem aderentes e que desenvolvam a função verdadeira dela. É um enfeite? Sim. É para chamar a atenção do povo lá? Sim. Aí vamos lá. As nossas qualidades, o nosso comportamento na sociedade, a forma que conduzimos os relacionamentos, elas demonstram a nossa comunhão com Deus. Quando estas colunas estão realmente em comunhão com o coração, eu me torno agradável. Quando eu chego no ambiente, as pessoas têm prazer em estarem do meu lado, em me ouvirem, em me auxiliarem. As pessoas têm prazer. Agora, quando o meu coração não consegue estar de acordo com aquelas colunas, tudo que não é bom é demonstrado. Aí me isolam, podem, inclusive, me atrapalhar a atingir objetivos ou a resolver problemas, porque eu chego num ambiente e não sei me comportar, que aquilo lá não está bom. Até na igreja, as colunas da casa não estão boas, aqui vai ser percebido. E vai trazer um comprometimento à atuação do Espírito. Porque a unidade vai estar aí desconjuntada. Mas o Espírito do Senhor Jeová nos convida esta noite a fazermos uma autoanálise nestas colunas. Começa aqui por mim. E vermos o que eu preciso mudar. Será que preciso de uma profundidade maior? Será que o bronze, que é o símbolo da purificação, não foi colocado na fundição necessária? As redes e as romãs, também símbolos
de prosperidade, de bênção, de multiplicação, de quantidade. As redes de segurança, de proteção, será que elas não estão aí apertadas o suficiente? Eu preciso me autoanalisar. E é o que Deus está nos convidando a tal. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude. E que estas nossas colunas, verdadeiramente, elas façam jus aos nomes dados por Salomão. Ele estabelecerá, e na força dele, esta situação de estabelecimento vai estar confirmada. Não conseguirão me atingir entrando para dentro das entranhas do meu coração e me comprometendo na comunhão com Deus. Amém.